Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell. Hoje eu vou dar aula para o 7º ano de História, tá? Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela vai começar, se a gente for contar um pouco da Revolução Industrial, ela começa quando aparecem os primeiros artesãos, tá? Quando o cara queria um sapato, ele ia lá, o sapateiro, ele media o pé dele, via lá a forma e fazia o sapato para ele. Mesma coisa eram as roupas. Para as mulheres tinha as costureiras, para os homens os alfaiates e assim vai. E depois vão aparecer alguns burgueses que vão investir nessa área, sendo que aí vão formar as primeiras... vão criar as primeiras... vão criar as manufaturas, tá? As manufaturas eram como se fossem pequenas fábricas, sendo que as máquinas eram manuais, tá? Que no artesanato, o que acontecia? Quem fazia era o artesão e seus familiares, era uma empresa familiar, tá? E normalmente o pai ensinava para o filho, né? Aí o outro ia assim por diante, né? Por quê? Porque naquela época não tinha essa coisa hoje como escola. Ah, o aluno vai para a escola para aprender, estudar todas as matérias, matemática, química, física, história, geografia. Não, não tinha. E também o pai não tinha interesse em botar o filho para aprender a ler. O interesse ele era ter uma profissão para poder sobreviver. E essa era a ideia dos artesãos. Aí vem a manufatura. A manufatura, ela já é diferente, tá? Essa burguesia vão começar a investir em pequenos galpões, tá? E vão contratar alguns artesãos para trabalhar para ele agora. A diferença é que as ferramentas pertencem à burguesia. Naquela época do artesão, as ferramentas pertenciam ao artesão. O artesão precisa levar a sua ferramenta. Nas manufaturas, elas tinham as ferramentas, então eles trabalhavam, um fazia, aí como vai funcionar? Como se fosse uma linha de produção, um vai fazer a sola, o outro vai fazer a parte de cima do sapato, o outro vai fazer o cadarço, tá? E assim vai. E assim vai crescer as primeiras manufaturas. Depois das manufaturas aí vai vir a indústria. Só que essa indústria vai substituir algumas mãos de obra agora por máquinas. Quanto eu precisava, às vezes, para fazer um sapato de várias pessoas, agora a máquina vai me ajudar a fazer essa coisa que de repente eu precisaria lá de 5 homens para fazer um sapato, agora eu só preciso de 2. Então isso vai mudar, a industrialização vai mudar. A indústria ela vai nascer na Inglaterra. A Inglaterra tem tudo para nascer. Primeiro, ela tem dinheiro, por causa das grandes navegações, eles vão ganhar muito dinheiro no comércio, trazendo mercadorias das Índias, tá, as especiarias. Então eles vão enriquecer também quando eles vão começar a roubar aqueles galeões espanhóis cheios de ouro. Então a Inglaterra vai começar a ter muito dinheiro. E as suas manufaturas também eram muito grandes, tá? Então eles vão começar a investir. Primeiro, vão criar a máquina a vapor. A máquina a vapor ela é movida a carvão mineral. Vapor por quê? Pegavam a caldeira, enchia ela de água, certo? Enchia ela de água, botava aquele fogo ali, a água começava a ferver, o vapor que sai fazia movimentar as engrenagens dessas máquinas que foram criadas. Principalmente começaram com o tear. O tear fazia tecido, né, era manual, esses tear agora vão ser mecanizados, tá? Então é aí que começa a Revolução Industrial na Inglaterra, tá? A Inglaterra também ela vai criar algumas leis, por exemplo, a nível de campo. A Inglaterra vai criar leis como a lei da terra, tá? Muitos grandes produtores vão começar a tomar as terras dos pequenos produtores. E esses pequenos produtores, não tendo aonde trabalhar, vão começar a ir para os grandes centros urbanos que vão começar a crescer.
Por quê? Quem vão atrás de trabalho acaba parando nessas fábricas. A Inglaterra tinha tudo o que precisava para a Revolução Industrial. Ela tinha dinheiro, ela tinha o carvão mineral, que as grandes minas de carvão mineral eram na Inglaterra. Vai criar a máquina a vapor, tá? Então isto tudo vai fazer com que essas indústrias cresçam. E começam a vir esses trabalhadores que trabalhavam no campo, vão começar agora a trabalhar nos grandes centros. E essa nova classe que vai nascer vai ser chamada de proletariado, que trabalha nessas indústrias inglesas. Tá? E as indústrias vão começar a nascer, crescer para tudo que é lado. E outra coisa também, a máquina a vapor não vai ser só usada, essa tecnologia, só na indústria. Vai ser usado também no meio de transporte. Por exemplo, os barcos que era a vela agora vão ser barcos a vapor. Os meios de transporte, por exemplo, como o trem vai surgir, que também é movido a vapor. Tá? Então, os meios de transporte, as máquinas, então a Inglaterra vai estourar a Revolução Industrial. Para vocês terem ideia, eu não falei para vocês no início que eles compravam, traziam mercadorias da Índia, né, da região lá do Oriente Médio, daquela região de lá, para a Europa para ser negociado. Só que aí ia começar a fazer o caminho agora inverso. Eles comprarem lá, eles vão começar com a sua indústria, começar a vender para eles. Então começa a mudar tudo. Essas pequenos, grandes donos de terras vão começar a criar ovelhas e também para fazer tecidos, que vai ser vendido para essas indústrias que estão nascendo. Outra coisa também que começou na Inglaterra vai ser, como eu estava falando, com a industrialização, os grandes centros vão ficar amarrotados de gente que não vai ter casa para todo mundo. Tem gente que vão morar em pensões. Tem até um filme, eu acho que esqueci o nome desse filme agora, não vem à minha cabeça. Mas tem uma cena do filme que mostra lá alguns trabalhadores que não têm onde dormir, não tem casa. Eles vão dormir tipo numa pensão, só que essas pensões não tem cama, tem banco. Então o cara ficava sentado no banco, o cara vinha com uma corda para segurar esses trabalhadores para eles dormirem ali, sendo segurado pelaquela corda. Quando chegar de manhã, o cara tirava o nó da corda e todo mundo caía e ó, levantava, vamos trabalhar. Realmente não existiam leis trabalhistas, que isso era tudo novo, tá? E os trabalhadores eram muito explorados, tá? Por exemplo, não existia lei trabalhista para um seguro. Se o cara se viesse acidentar numa máquina daquela, o cara saía e botava outro no lugar dele. E esse acidentado ficava em casa recebendo? Não, amigo. Ou ele ia morrer de fome, ou ia tentar trabalhar de qualquer jeito com aquela deficiência, mas sem parar. Outra coisa também que vai acontecer, por exemplo, vai colocar as mulheres na indústria, porque a mão de obra das mulheres são mais baratas. Outra coisa também vai ser as crianças, também vão ser colocadas muitas crianças para trabalhar nessas máquinas, já que as mães iam trabalhar, levavam os filhos e acabavam os filhos trabalhando também, ganhando pequeno, não salário, mas ganhando um dinheirinho. Então a vida de melhorar realmente não era muito boa para esses trabalhadores da indústria que começavam a nascer, tá? Tanto é que depois a gente vai falar mais na frente, quando a gente for falar dos tipos de socialismo, tá? E alguns pensadores vão começar a criticar, tá, a burguesia em relação ao proletariado, tá? Vão começar a criticar isso já no século XIX, tá? Então nessa primeira revolução industrial que começa pelos meados de 1850, 1860, vai até 1750, desculpa, tá? Falei errado. 1750, 60 até 1860, que vai a primeira revolução industrial, que nasce na Inglaterra, tá? Então, com esse crescimento industrial, como eu falei para vocês aí, a vida não vai melhorar muito para os trabalhadores não, tá? A tendência foi só piorar. Claro que depois vai começar a aparecer pessoas que vão começar a pensar, tá, da exploração. Tanto é que quando havia algum problema em relação aos trabalhadores, em relação às fábricas, o que eles faziam?
se eles fossem protestar, os donos das fábricas chamavam a polícia e mandavam prender esse pessoal que tentava fazer essa arruaça na visão desses burgueses, desses capitalistas que estavam investindo. Tá? Chegou até ter revoltas de quebrar as máquinas, falando que elas eram culpadas do que estava acontecendo naquele momento. Tá? Então, quando chega 1860, tá? Aí vem a segunda Revolução Industrial. A segunda Revolução Industrial, eu só vou dar uma pinceladazinha, que a gente vai falar muito isso mais no 9º ano. Tá? Mas só para vocês terem uma ideia, vai também, em 1860, vai ter a segunda Revolução Industrial. Hoje nós falamos que estamos na 4ª Revolução Industrial, mas a segunda Revolução Industrial vai ser substituído, por exemplo, o carvão mineral pelo petróleo, vai ser descoberta a eletricidade. Outra coisa também que vai surgir vai ser motores a explosão, tá? Outra coisa também que vão ser criadas, aí vai ser criados automóveis, né? Por causa do motor a explosão, vai criar os automóveis e aí vai ter novas tecnologias. Tanto é que nesse período da segunda Revolução Industrial apareceram as feiras. Por exemplo, tem um desenho animado chamado Big Hero, não sei se vocês viram esse desenho, é muito interessante, que mostra um garoto, os dois irmãos, e eles criam lá, o irmão cria mini robôs, e chega um grande empresário lá, vê a invenção e tenta até comprar, só que o menino renega e quem viu o filme vai entender o que eu estou falando. Mas essas feiras vão surgir aí no final do século XIX. Tá? Essas feiras, elas e os inventores, o cara olhava e falava, pô, esse invento aí é bom, poxa, eu vou investir nele. Tá? Tanto é que tem também outro filme que faz uma crítica muito interessante, Bater e Correr em Londres, que é com Jack Chan. Tem até um lance que tem o Russinho, que eu esqueci o nome daquele ator, ele chega pro Jack Chan, não, fica tranquilo, sabe aquele dinheiro que a gente tinha junto? Pô, eu peguei o dinheiro e investi em Zeppelin. Pô, os caras me fizeram a proposta para mim investir em automóvel, vê se esse negócio de automóvel vai estar certo. Então ele faz uma ironia, uma brincadeira no filme, falando que ele investiu em Zeppelin, que hoje em dia nem existe mais, assim, no sentido comercial, e o automóvel hoje se destaca até os dias de hoje. Então, quer dizer, ele faz uma brincadeira, isso tudo na segunda Revolução Industrial. Tá? Mas isso não vai nos interessar agora. Tá? É só para vocês saberem quando começou a Revolução Industrial e a segunda Revolução Industrial. A primeira vai nascer na Inglaterra, tá? E tudo vai estar propício para a Inglaterra, porque ela tem o carvão mineral, cria a máquina a vapor e tem a mão de obra barata. Tá? Eu também esquecendo de falar que vai ser aí que vai começar as grandes poluições, tá, gente? O rio Tanger, que corta a Inglaterra, por exemplo, se tornou, por exemplo, um dos rios mais poluídos do mundo por causa dos rejeitos que essas fábricas jogavam no rio. Tá? Hoje, incrível que pareça, é um dos rios mais limpos do mundo. Isso até, de repente, poderia servir de aprendizagem aqui para o Brasil. Enquanto alguns estão aí pensando, vamos pegar água do mar, tirar o sal. Não, a gente fazer isso, vamos fazer o seguinte, vamos limpar os nossos rios. Mas isso tudo depende, né, de investimentos, depende de pessoas que tenham uma boa consciência para que não haja o que aconteceu esse ano, por exemplo, aí no Rio de Janeiro, a crise da água. Tá? Que a gente teve que tomar aquela água, estava com gosto ruim, cheiro ruim, tudo de ruim. Mas eu tenho certeza que um dia nossos governantes, nossos empresários vão tomar consciência e vai saber que vai ser mais lucrativo o cara ter um rio limpo do que ele poluído. Tá? Mas isso tudo vai começar lá em 1750 e 60 na Inglaterra. Tá? Pessoal, a nossa aula termina aqui, encerra. Não esquecendo que eu vou passar os exercícios, que aí a gente corrige na próxima aula que a gente for passando por aqui pelo vídeo aula, tá?
Vamos fazer a página 36, 37, 39, 42, 46, 48, 49 e aí se encerra. Aí na próxima videoaula a gente vai falar da Revolução Francesa. Cara, vocês não sabem como eu adoro a Revolução Francesa. É muito interessante, tá? Então, meus queridos, fiquem por aí, que eu vou ficando por aqui. Não deixe de estudar, não deixe de fazer as atividades, tá? Senhores responsáveis, passam para eles, vem junto com eles o vídeo aí. Qualquer dúvida, a gente está aí e a gente vai tirando aos poucos, tá? Um abraço e até a próxima videoaula.